dia nunca é demais, né? Não tem problema não. Pois bem, os taxistas que protestam contra o adiamento do projeto que dá exclusividade a eles no transporte de passageiros bloquearam o acesso ao aeroporto Afonso Pena na madrugada desta quinta. O grupo queimou pneus e impediu a passagem de veículos. Os manifestantes bloquearam as pistas que chegam e as que saem do terminal aéreo por quase 2 horas. Quem tinha voo marcado para o começo do dia teve prejuízo. O administrador Mário Avezzani tinha como destino São Paulo e acabou perdendo o voo que estava programado para 6 horas. Quando estava chegando já quase 500 metros do aeroporto, estava toda a manifestação aqui. Ali eu tive que estacionar o carro e ir a pé. Aí, por sorte, depois que eu já tinha andado mais ou menos uns 10 minutos, passou um carro que tinha furado o bloqueio e eu pedi carona pro casal e me levou até o aeroporto. Mas mesmo assim eu perdi o voo e tive que vir no voo seguinte. É prejuízo, né? Eu respeito as manifestações, eu acho que é normal de acontecer, mas não se prejudica a gente trabalhando. Eu acordei 4 horas da manhã para viajar, perdi o voo. Já o advogado Marcel Grácia, com viagem para Porto Alegre marcada para 6h15 da manhã, por pouco não foi mais um passageiro a perder o voo. Eu até estranhei, porque quando eu estava chegando no aeroporto, vi que tinha um ônibus coletivo dando a ré na pista, não entendi o motivo. Depois eu entendi porque mais à frente a pista estava fechada. Então, para que as vans dos estacionamentos chegassem ao aeroporto, elas tiveram que dar uma volta por um caminho alternativo. E aí eu dei conta, eu percebi que eles atiraram inclusive fogo em detritos, assim, pneus no caminho nos 2 caminhos do aeroporto. A polícia estava lá, mas nada fez, por sinal. O protesto, que atrasou a vida de muitos passageiros, por consequência, revoltou muita gente. O que não pode atrapalhar o trabalhador. A manifestação, o protesto pode ocorrer, acho que é normal, num país democrático, mas não pode atrapalhar quem precisa trabalhar, né? Se eles esperam apoio da população manifestando dessa forma, prejudicando os próprios usuários, seus próprios clientes, entende? Os passageiros, causando sérias dificuldades, ele só consegue, a única coisa que eu vou conseguir com essa pauta, a indicação, é a antipatia das pessoas. Os taxistas contestam o adiamento da votação do projeto de lei 5.587, que torna ilegais todos os serviços prestados com a utilização de aplicativos, como é o caso do Uber, da maneira que eles funcionam atualmente. Pelo texto, o transporte individual remunerado só poderá ser oferecido por veículos que possuam caixa externa luminosa com a palavra táxi. Entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira, protestos de taxistas foram registrados em outras cidades do país, inclusive no Rio de Janeiro, em frente à casa do deputado federal Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara. Maia foi o responsável por não colocar a proposta em votação, com a alegação de que, nesse momento, a discussão poderia gerar mais atrito da casa com parte da sociedade. Então eles optam por, nesse momento, não colocar a discussão, esse projeto, em um momento onde há uma efervescência muito grande em Brasília, são muitos projetos polêmicos, né? Uma situação muito complicada, envolvendo, logicamente, também o Senado e tudo mais, não quer a Câmara Federal, nesse momento, entrar em discussões tão polêmicas assim. Bom, Ricardo, a gente, agora há pouquinho, algumas pessoas falando, olha, o que diz exatamente o projeto? O projeto, ele coloca a importância de, discutir o assunto, mas nesse momento como está, ele proíbe, de fato, o Uber, o aplicativo? Pois é, ele proíbe da maneira como está, ele abre uma brecha para uma regulamentação. Eu até estou com o projeto de lei aberto aqui, ele mostra que a lei de 2012 passa a vigorar acrescida de um seguinte artigo. Vou ler esse artigo na íntegra. O transporte individual remunerado de passageiros em veículos com capacidade de até 7 passageiros somente poderá ser realizado por veículos de aluguel conduzidos por profissionais taxistas, ficando expressamente vedada a utilização de veículos particulares para viagens individuais, municipais, intermunicipais ou interestaduais, inclusive por meio de plataformas digitais, quando houver qualquer proveito econômico direto ou indireto das partes envolvidas no transporte. E aí, os autores do projeto estão sendo bombardeados por parte da população que defende o Uber, que defende outros aplicativos que já estão em funcionamento ou que devem começar a funcionar nos próximos dias. E tem um texto aqui do deputado, uma reportagem, na verdade, com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Reportagem essa que também foi produzida pelo próprio Partido dos Trabalhadores. O deputado se defende, ele é um dos autores do projeto,
Ele diz que não há nada que trate da proibição do funcionamento do Uber, e sim uma possibilidade de regulamentação. Segundo ele, ninguém quer acabar com essas plataformas digitais, ao contrário do que se está falando. O projeto, segundo o deputado Carlos Zaratini, regulamenta o serviço e permite que o Uber possa funcionar dentro de uma legislação essa que ainda não existe, portanto, uma regulamentação que ainda seria definida pelo poder público. Bom, eu estou aqui no site do próprio aplicativo. Existe um espaço do site que é chamado Newsroom, né? Uber Newsroom. E o que diz uma matéria postada no dia 30 de novembro? Está tratando da seguinte forma. Coloca essa matéria: os deputados federais querem votar na próxima semana um projeto de lei, e aí dá o número PL 5587 de 2016, que vai retirar o seu direito de escolher como se movimentar pelas cidades. Então, quer dizer, o Uber, na página dele, está tratando esse projeto como uma proibição. Repito, coloca assim: os deputados federais querem votar na próxima semana um projeto que vai retirar o seu direito, claro, na ótica do Uber, uma vez que estou lendo o site deles, né? Diversos municípios já tentaram proibir a inovação. Então, o Uber trata esse projeto como, de fato, uma proibição e não uma readequação do funcionamento do aplicativo em solo brasileiro. Agora 10h12, muitas, mas muitas participações sobre isso. De todas elas, são algumas defendendo os motoristas do Uber, outras defendendo a prática dos taxistas. Uma delas me chama muito a atenção, e eu acredito que seja efetivamente o que é necessário. É preciso fazer uma audiência pública, diz o nosso ouvinte. Chama as pessoas para discutirem, fazer audiências sobre o Uber taxista. Talvez seja uma forma de começar a dialogar sobre isso com a sociedade, que é aquela que mais se interessa por isso, né? Com certeza, por mais que às vezes a gente acaba não vendo o interesse público por essas audiências públicas, o interesse de muita gente sobre esse assunto, discutir com a sociedade, saber, a sociedade ela mudou. A gente tem, por exemplo, hoje a maior empresa de transporte do mundo não tem um veículo, a gente está falando do Uber. Então a gente tem que discutir essas mudanças na legislação também, porque o mundo é outro, o mundo é diferente. E de que forma que nós brasileiros temos que discutir isso? Com todo mundo. Aí, como colocou o nosso ouvinte e repassou para a gente o Emanuel Perim, talvez uma audiência pública pelo menos, ou uma pesquisa popular na internet. A Câmara já fez isso outras vezes. Há essa possibilidade, há essa ferramenta. Trazer as pessoas que utilizam desse serviço, por mais que hoje ele seja considerado irregular, tem muita gente que utiliza o aplicativo Uber para discutir. Tá bom desse jeito? Você acha justo que não haja pagamento de imposto, por exemplo, que não haja pagamento de imposto diretamente para o governo brasileiro? Enfim, colocar os pontos mais polêmicos para que a gente possa debater, para que não fique essa briga de reserva de mercado, que é o que parece que a gente tem entre taxistas e profissionais que hoje atuam no Uber. Ricardo Pereira, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tem aquele projeto 563 de 2016, assinado por 17 vereadores. É uma regulação do transporte, aquela coisa toda. O Ricardo acompanhou à época essas discussões. É claro que houve uma pressão muito grande por parte dos taxistas também. Eles estacionaram os carros nas imediações ali da Câmara de Vereadores. Ricardo, há quantas anda esse projeto no Legislativo Municipal? Não anda. Tá parado, tem mais ou menos 6 meses, é um projeto, como você disse, assinado por 17 dos 38 vereadores. É difícil a gente ver um projeto com tantas assinaturas, com tantos autores dessa maneira. A proposta chegou na Comissão de Serviço Público, exato, foi essa comissão, e daí a comissão decidiu o seguinte: olha, para a gente dar trâmite a essa proposta, a gente vai pedir um parecer da URBS. Queremos saber aí por parte do órgão que gerencia, que fiscaliza o transporte público na cidade, qual é a demanda do serviço de táxi, se caiu, não caiu, como que isso é tratado, como que é a fiscalização. São várias perguntas, enfim, que foram repassadas à URBS, e os vereadores decidiram que o projeto só andaria com a resposta da URBS. Temos 6 meses, mais ou menos, até agora a resposta não chegou. Aí a gente fala com a URBS e quer saber por que se demora tanto para enviar essa resposta, sendo que o tempo padrão ali de envio de resposta a um ofício é de no máximo 30 dias. Temos 6 meses. A URBS não concede nenhuma entrevista quando é para tratar desse assunto, apenas se limita a dizer que o parecer está sendo finalizado e em breve deve ser enviado à Câmara. Já na Câmara, o presidente da comissão, que é o vereador Serginho do Posto, ele disse que mesmo que esse parecer não chegue à casa, os vereadores vão dar trâmite ao projeto, porque é um projeto muito importante e que não merece ficar parado
Enfim, de qualquer maneira, é impossível que essa proposta seja discutida e seja votada ainda esse ano. Estamos a poucos dias do fim da atual legislatura. O projeto só será debatido, discutido, votado e, se aprovado na Câmara, analisado pelo prefeito Rafael Greca e não por Gustavo Frutti. E aí nós teremos, lembrando, uma renovação também na Câmara, né? E até a Gazeta do Povo coloca hoje um levantamento feito pelo próprio jornal. Dos 15 vereadores novatos, pelo menos 12 seriam favoráveis a regular os aplicativos de transporte. Ou seja, nós temos, Ricardo, para o ano que vem, um cenário completamente diferente. Quer dizer, diferente do que enfrentamos ao longo desse ano, né? Pode ser que as opiniões mudem e o ambiente, a atmosfera mude na Câmara de Vereadores. Né? Pois é, a gente também não sabe ainda, desconfia, mas não tem certeza de como deve ficar a base do prefeito. Greca, durante a campanha, disse que era favorável, que concordava em haver uma regulamentação, uma discussão maior, mas ele nunca se comprometeu a dizer se optaria aí mais pelo lado do taxista ou pelo lado do motorista do Uber. Disse apenas que seria um assunto a ser debatido e que merece a atenção dos vereadores, mas até então Greca colocava essa responsabilidade para o Gustavo Frutti. Disse que isso era um problema que deveria ser resolvido de imediato e não deveria ficar sendo postergado para a próxima administração. Agora 10h17. Lembrando que a gente agora há pouquinho defendeu algumas audiências públicas, a exemplo do que já aconteceu em 2015. No mês de agosto, né, Yara? Já aconteceram algumas audiências nesse sentido e a maioria, inclusive, que participou dessas audiências, de acordo com reportagens da época, não eram favoráveis ao Uber. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Na verdade, a gente teve a maior participação nessas audiências, durante esses encontros, foi de taxistas, né? Quem acabou indo fazer essa pressão, e tem todo o direito de fazer, é uma categoria unida, tem todo o direito de protestar, se considera e tem argumentos para isso, ilegal, irregular, totalmente irregular, o transporte feito pelo Uber. Então, os taxistas foram a maior parte daqueles que se posicionaram nessa audiência pública. Então, a maior parte se posicionou, naquele momento, contra o aplicativo aqui em Curitiba. Bom, a gente espera que essas audiências sejam retomadas. À época, quando conversávamos com Rafael Greca, naquele nosso quadro antes das eleições, para conhecer um pouco de cada candidato aqui na Band News, Rafael Greca se posicionou favorável ao diálogo, a colocar na mesa os interesses das duas categorias. Estamos falando, e aí a gente bate num lugar comum, mas é sempre importante a gente colocar aqui, tanto taxistas quanto motoristas do Uber são pessoas, enfim, pais de família, pessoas que querem ganhar uma renda a partir do transporte de passageiros. É importante colocar na mesa esses dois interesses e chegar a um ponto comum, que é difícil, Yara, porque o que a gente percebe nesse momento? Tanto a Câmara de Vereadores, a gente tem então essa pesquisa por demanda da URBS, uma pesquisa que está demorando para ser apresentada à Comissão de Serviços Públicos e o projeto não anda. De outro lado, na esfera federal, nós temos a Câmara dos Deputados que também parece que não está com muita pressa de votar. Nesse momento, o que me parece é que a pressão popular em cima disso está intimidando os nossos governantes a discutir esse assunto, e é preciso que se discuta, afinal, nas ruas temos casos e mais casos de confrontos e enfim, né, a gente espera que tudo isso se resolva da melhor forma possível. 10h19 tem a participação aqui do Henrique. É um outro assunto. Ele fala: acabou de explodir um transformador no Jardim Botânico. Várias casas estão sem luz. Possivelmente alguns semáforos podem estar desligados na região. A explosão chamou a atenção dos moradores do local. Obrigado, Henrique. A gente vai atrás dessas informações. Valeu pela sua participação. Tem muitas outras. Muito obrigado a todos que todas as manhãs estão junto à Band News. Às 10h20, ainda hoje, tem muita notícia, tem muita informação para você aqui na Band News FM. A gente fala, por exemplo, de uma manifestação marcada de artistas que são contra a suspensão de repasses da Prefeitura.